A gente fala agora dos benefícios da utilização do medicamento à base de canabidiol. O repórter Marcos Henrique conversou com mães que usam a substância para o tratamento dos filhos. Aí tem a reportagem no ar e depois eu converso aqui no estúdio com o doutor Luiz Guimarães, que é neurologista, né? Ele é neurologista, ele vai falar para a gente dos benefícios do canabidiol, como é que funciona, que tipo de doença pode ser tratada por essa novidade aí, que tem até uma certa polêmica, né, doutor Luiz? Provoca uma polêmica ainda, não é verdade? Ainda. Daqui a pouco você explica para a gente. Reportagem no ar, depois da entrevista aqui no estúdio. Hoje é um alívio, mas há 7 anos foi uma luta pela sobrevivência de Yasmin. Quando a filha de Ângela nasceu, ela teve que permanecer internada. Yasmin vivia no hospital, trancada de uma UTI, cheia de aparelho e sem esperança de vida. Yasmin, há 3 anos, faz uso de medicamentos à base de canabidiol, após travar uma batalha judicial contra o plano de saúde. Yasmin passou a andar, Yasmin passou a falar, Yasmin passou a viver. Nairobi também faz uso de medicamento. São 4 gotas diárias. A mãe Tatiane relembra o antes e o depois do filho com o uso do medicamento. Eu posso dizer que depois do canabidiol, minha vida mudou totalmente. Não tem prazer maior na vida de seu filho lembrar o nome de um colega da escola, seu filho relatar o que aconteceu num filme, seu filho se alimentar melhor, seu filho perceber o corpo dele e entender os sentimentos dele. A lei sancionada na capital baiana em 2023 prevê a distribuição gratuita de medicamentos à base de canabidiol em unidades de saúde pública municipais. Ainda não foi implementada porque a Anvisa não registrou todos esses medicamentos. Então eu preciso ganhar essa medicação pelo SUS, porque eu vivo do BPC dela e a despesa é maior do que o BPC. A conexão de Nairobi e Yasmin com suas mães traz a esperança para outras mulheres que aguardam um medicamento que possa fazer a diferença na vida de seus filhos. Olha, eu converso agora aqui no estúdio com o médico psiquiatra Luiz Guimarães, que vai falar sobre os benefícios do tratamento com canabidiol. Tudo bom, doutor Luiz? Bem-vindo aqui ao Bom Dia Bahia, um ótimo dia para o senhor. Como eu falei agora há pouco, né, ele trata de várias doenças, o canabidiol. Explica para a gente quais são os efeitos dele. E muita gente atrapalha, fala que é maconha e que talvez seja até melhor fumar um cigarro de maconha. Explica para a gente essas dúvidas. A gente tem que começar entendendo o seguinte: o uso medicinal da cannabis, popularmente conhecida como maconha, porque não tem a cannabis medicinal. Sim. Porque assim, da mesma forma que existe o café, dentro do comprimido para dor de cabeça tem cafeína. Sim. Então tem o uso medicinal do café. Do xarope que a gente toma tem álcool, tem o uso medicinal do álcool. Então o uso medicinal da maconha ou da cannabis são todos os derivados da planta da cannabis, popularmente conhecida como maconha. A gente evita falar o termo maconha para evitar a coisa pejorativa. Pejorativa, Então, que são produtos que são feitos para tratamento. E não é só apenas o canabidiol. Existem vários derivados da planta que são utilizados no tratamento. O mais conhecido é o canabidiol, por tratar crianças com epilepsia, e tudo começou com uma mãe que trouxe de forma ilegal dos Estados Unidos para aqui para o Brasil. Tem um documentário interessante no YouTube chamado Ilegal. Ilegal, que mostra a narrativa dessa mãe para conseguir tratar a filha que tem uma crise convulsiva muito grave. Então, dentre os compostos que tem dentro da planta, o canabidiol é apenas um deles. Hoje a gente já trabalha com uma miríade muito grande de compostos derivados da cannabis. Então, os efeitos do canabidiol, eles são vastos. Por exemplo, a gente usa para tratar insônia, auxiliar na depressão, ansiedade, em crianças com autismo, como as mães relataram aí, em crianças com epilepsia. Então, quando ele não chega a ser o principal fator de ajuda, ele é um coadjuvante muito bom. Sim. Então, você vê o relato das mães, que elas relatam uma mudança na qualidade da vida de seus filhos. E ainda existe muito estigma, porque é sempre confundido com o uso recreativo de maconha e tal. É o THC que provoca, digamos assim, a onda da maconha, isso. Não é o canabidiol. Né? Não é o THC. Mas entenda, o THC também tem uso medicinal. A gente tem compostos à base de THC que tem uso medicinal também. É só titular a dose. Lembrando que a diferença do remédio para o veneno é a dose. Certo. Certo? Então, Vamos, aqui a consulta é de graça no Bom Dia Bahia e muita gente quer tirar dúvidas com o doutor Luiz Guimarães. Vamos então à primeira pergunta feita nas ruas aí da cidade.
Doutor, o canabidiol é indicado para quais doenças? Bom, eu acabei de falar. O canabidiol é indicado para insônia, auxiliar na depressão, ansiedade, auxiliar no autismo, crianças com crises convulsivas. Ele tem um poder anti-inflamatório muito bom. Tem estudos mostrando que ele serve Parkinson também, né? Parkinson também. No Parkinson, a gente usa também associado, às vezes, por conta da rigidez, aquela pergunta que você fez, o THC. Sim. Então, doenças que causam muita espasticidade, a pessoa fica dura, a gente usa um pouco de THC para diminuir aquela convulsão. Sei. Agora, doutor Luiz, qual é a dosagem, né, específica do canabidiol? Ela varia de doença para doença, de pessoa para pessoa? Como é que funciona? Tem uma bula específica? Você compra lá, tem a bula, tantas... Como é que funciona? Veja bem, essa é uma particularidade do canabidiol. Nós temos um sistema interno que tem estes receptores para o canabidiol e para outras substâncias. E esse sistema é muito individualizado. Então, você pode, de repente... Depende muito do peso, da idade, e a gente sempre vai titulando essa dose. Então, existe uma dose ideal para cada pessoa. Então, não é como um comprimido de dipirona que você faz, 500 miligramas, não. Não A gente vai titulando a dose. Um pode ser 4 gotas, outro pode ser 12 gotas, outro pode ser 15 gotas. Então, é sempre necessário ter um auxílio de um profissional habilitado que vá titulando junto ao paciente a melhor dosagem. Agora, e as pessoas têm que usar o tempo todo, pelo resto da vida, ou é uma coisa temporária, por exemplo? A depender da patologia, Casimiro. Porque, veja, se tiver de usar o tempo todo para o resto da vida, não causa mal algum. Sim. Certo? Tem gente que usa o tempo todo para o resto da vida remédio de pressão, remédio para diabetes, não é assim? Para dormir. Para dormir. Então, se tiver que usar o tempo todo para o resto da vida, não há mal algum. Então, e a dosagem é muito variável. A gente vai ter que usar uma vez por dia, 2 ou 3 vezes. Às vezes as doses são ajustadas assim, por exemplo, sei lá, eu tomo 3 gotas de manhã, 5 gotas de tarde, 20 gotas à noite. Então, o tratamento é muito individualizado, o tratamento com os derivados. E tem algum efeito colateral, tem alguma contraindicação, a superdosagem faz mal? A gente fica se perguntando, porque de maneira até preconceituosa, as pessoas, como o senhor falou no início da entrevista, ligam logo a uma droga, né? A maconha, que o senhor falou que é pejorativa, cannabis, tem esse tipo de preocupação também? Como todo fármaco, tem efeito colateral. Se você for ler a bula, aproveitar que fala da dipirona, você não vai nem tomar dipirona, com tanto efeito colateral que tem lá. Então, toda medicação é passível de efeito colateral e, por exemplo, se a pessoa vai tomar uma outra medicação, tem que ver as associações, porque às vezes, sempre quando tem a bula assim, evite tomar tal medicação com tal medicação, porque pode causar um efeito ruim. É por isso que é importante ter a orientação de um profissional habilitado. Tem mais perguntas na rua. Vamos à próxima, então, para o doutor Luiz Guimarães, psiquiatra. O assunto hoje é canabidiol, os benefícios. É um medicamento, né? Desse medicamento aí, que é produzido no Brasil já. É produzido no Brasil, existe importados e também tem produzido no Brasil, de boa qualidade. Vamos à próxima pergunta. Doutor, eu gostaria de saber se o canabidiol tem alguma contraindicação. Foi o que a gente acabou de falar. Então, assim, contraindicação formal, não. Mas, por exemplo, tem que tomar alguns cuidados. Vou dar um exemplo prático. Pessoas estão tomando medicações que são anticoagulantes. Então, a gente tem que ajustar a dose, porque, como eu falei, pode haver uma interação e aumentar a dose do anticoagulante, a pessoa tem uma hemorragia. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados e algumas prevenções. O canabidiol em si, ele puro, ele não existe uma intoxicação por ele. Você pode passar mal, ficar enjoado, mas com os outros compostos, por exemplo, os compostos à base de THC, sim, aí você tem que tomar mais cuidado, tem que ter um manejo mais adequado. Essa interação que o senhor falou, eu queria até falar, as pessoas, por exemplo, eu não vou dizer por questões éticas, uma amiga que foi, inclusive, delegada, olha que coincidência, foi delegada e ela tomava vários remédios, tanto para depressão quanto para dormir. Eu contei, ela fez, Casimiro, você pode entender uma coisa, canabidiol salvou minha vida. Eu deixei todos os remédios de lado e só tomo canabidiol. Mas as pessoas podem fazer isso? Como é que é o efeito de desmame de determinados medicamentos com relação ao canabidiol e essa interação pode existir? Sim. Veja só, não é que o canabidiol vai ser uma panaceia para tratar tudo. Algumas pessoas elas são hipermedicadas por várias questões. Aí eu vou falar de um caso muito particular e essa pessoa eu posso falar é a minha mãe, certo? Então, minha mãe há 3 anos ela me chega teve uma chikungunya, sofria de muita dor. Minha mãe mora em Alagoas, ela veio passar um período comigo aqui. E aí eu vejo minha mãe tomando um monte de medicação. E aí algumas medicações inapropriadas, porque cada vez que você vai ao médico, aí muitas vezes o colega, por aquela necessidade de querer
fazer algo pelo paciente, aí vai um especialista, passa um outro especialista, passa outro, daqui a pouco minha mãe tomando 5, 6 remédios cheios de dor e tal. E aí eu fiz, mãe, bora trocar isso tudo pelo uso do canabidiol, e ela cheia de preconceitos, tal, uma senhora que vai fazer 70 anos agora. Aí eu acabei convencendo. E eu fui desmamando as outras medicações, certo? Paulatinamente, à medida que eu ia colocando um composto à base de canabidiol e um outro composto à base de CBD com THC. E hoje minha mãe só toma isso. Eu brinco muito com ela, de forma isso abriu brincadeira, eu chamo ela de mãe conheira. Eu digo que ela virou quem usa o produto mãe conheira. Então, assim, quando às vezes me fala mãe conheira, minha mãe hoje voltou a ter qualidade de vida, a dançar, a viajar. Agora, veja, em todas as doenças isso? Não. Algumas doenças, o canabidiol, como eu falei, ele vai ser um adjuvante para melhorar a qualidade de vida da pessoa e a pessoa vai continuar tomando os outros fármacos, porém talvez em quantidades menores. Agora, tem pessoas ligando para cá querendo saber se o canabidiol serve também no caso do tratamento de fibromialgia. Sim, serve também. Tratamento da dor, inflamações, doenças inflamatórias crônicas, serve sim, presta muito bem. Doutor, me explica o seguinte, da maneira que o senhor está falando, e às vezes a sensação que passa é de que mexe muito com a nossa mente, assim, a mãe do senhor, por exemplo, né? É isso. É, porque veja... É uma coisa que mexe mais com a mente do que com o organismo. Como é que o canabidiol, ele não tem um efeito psicoativo. Você vai tomar, você vai talvez se sentir um pouco mais relaxado, vai ter uma qualidade de sono melhor. Você não vai ficar com a euforia que fica com quem fuma maconha, por exemplo. Sim. Mas é a percepção de qualidade de vida. Imagine, mexe com a sua mente porque você fica sem dor. Você passa a não sentir dor, você deixa de perder aquele peso que você tinha. Então, assim, e isso é um efeito que é um efeito placebo. Você vê que as crianças que tomam não sabem disso. E elas começam a verbalizar e a falar e a diminuir a ansiedade. Então... E quais são os casos onde a eficiência é mais forte, mais comprovada? Por exemplo, depressão. Depressão se fala que é o mal do século. Né? Desde o século passado se fala que a depressão é o mal do século. É ajuda bastante em casos como a depressão, por exemplo? Em caso, de novo, depende muito da patologia, do grau da patologia da pessoa, quanto tempo aquela pessoa tem a patologia. Então, uma depressão, uma coisa é a depressão que a pessoa tem 15 anos de depressão, outra coisa é a depressão que a pessoa tem 2, 3 meses de depressão. Então, assim, que já tentou vários outros fármacos. Então, quando ele não serve como um principal, ele serve como um adjuvante muito bom. Certo. O senhor trouxe alguns remédios aqui? Sim. Eu queria que o senhor mostrasse para a gente, até então, aqui, a ideia para falar. É um óleo, um óleo, é isso? Isso aqui é um óleo, certo? Deixa eu abrir aqui para mostrar. Ó. Ele é um óleo. Aqui é um óleo, certo? E aqui a pessoa bota debaixo da língua e toma. Sei. Então, tem várias apresentações nacionais e importadas. Isso aqui é uma jujuba de THC. É como se fosse um gummy de THC, que tem CBD também, que a gente usa para aqueles pacientes que não gostam do sabor do óleo. Hoje a gente já tem pomada, a gente tem cápsula, a gente tem comprimido, a gente tem roll-on para passar nas articulações quando a pessoa está com dor. Então, tem várias apresentações. Peraí, esse efeito é o mesmo do óleo, é isso? Não, esse aqui é outro efeito. Aí é THC, aí é a substância da maconha, que dá onda, que dá barato, né? Uhum. É esse aqui, certo. Esse é para quê, então? A gente usa para caso de dor, alguns casos de insônia. Certo. Esse também tem CBD dentro dele, tem o canabidiol dentro dele. E aquele amarelinho? Que é uma outra apresentação de um outro laboratório, que também é de canabidiol. Só que hoje a gente tem vários, assim, porque passar canabidiol não é só você chegar no médico e dizer, o médico vai dizer assim, tome canabidiol 5 gotas. Não, ele tem que saber. Porque cada laboratório, e esse é um dos grandes entraves na prescrição de canabidiol, porque muitos colegas ainda não sabem como prescrever, porque assim, eu tenho que saber qual laboratório e qual a apresentação de laboratório, porque muda de laboratório para laboratório. Então é diferente. Dipirona, 500 miligramas, pode ser de qualquer laboratório, e canabidiol não é assim. Por exemplo, aqui eu tenho uma apresentação de 3.000, aqui uma apresentação de 12.000. Então assim, 5 gotas desse é diferente de 5 gotas desse. Entendi. Depende do laboratório. Obrigado pela entrevista, doutor. Muito obrigado, prazer, viu? Querido. Prazer conhecer o senhor e falar sobre um assunto aí que o senhor conseguiu esclarecer e dirimir as dúvidas que as pessoas têm, inclusive preconceituosas, né? Correto. Obrigado. Deixa eu voltar agora a falar desse caso terrível. O senhor está acompanhando também dessa garota, né? Que coisa horrível, né? O que leva, do ponto de vista da psiquiatria, né? Como é que se explica um homem matar uma garota de 8 anos, hein, doutor Luiz? Rapaz, a gente, são múltiplos os fatores, mas psicopatia é a falta de empatia pelo outro. É verdade.